E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre a extensão de Vim para o VS Code. O Vim, para quem não sabe, é um editor de texto para antigo que ele utiliza somente o teclado para navegação e a edição de texto, tá? Então, a vantagem de usar é que você não precisa ficar tirando a mão do teclado para navegar no seu texto ou nos arquivos. É bem prático, bem cômodo. O que é um pouco difícil é acostumar com a navegação, no caso, os atalhos, né, que a gente tem que decorar. Essa curva é um pouquinho chata de aprendizado, mas uma vez que você pega pelo menos os conceitos básicos, acaba ficando bem legal. E ainda não sou super produtivo, mas a ideia nem é essa. A ideia é digitar bastante durante todo o dia, trabalhar com desenvolvimento, sem a, que a mão, que o braço fique cansado de ter que ficar tirando para o mouse ou para as teclas de navegação, para cima, para baixo, tecla Home, End para navegar para o começo e final da linha. Então a gente consegue fazer tudo isso com a mão aí apoiada somente no teclado. Então tá sendo bem bom para mim assim passar todo dia sem ter que usar tanto o mouse e ficar movimentando a mão direita principalmente. Então eu vou mostrar para vocês. Se vocês abrirem qualquer terminal no Linux ou no Mac, vocês conseguem utilizar o VI, que é a base para o Vim. Então eu vou criar um arquivo novo é, usando o VI. Então aqui dentro eu tenho dois modos, tá? O modo navegação e o modo edição. Por default a gente vai estar sempre no modo navegação. E é assim que você deve usar o Vim, sempre navegando no modo navegação. E só quando você efetivamente vai digitar, inserir caracteres, aí você vai para o modo de edição. Então, aqui eu só tenho uma linha. Como que eu insiro o texto? Eu aperto a letra I de insert. Então, vocês veem aqui embaixo, já mudou para insert. Aí eu posso começar a digitar. Então, ah, é, posso fazer digitar normal. Uma vez que eu termino de digitar, eu aperto ESC. E aí vocês veem que o insert já sumiu e eu consigo navegar sem usar o mouse. Por exemplo, K eu vou para cima, J eu vou para baixo, L para direita, H para esquerda. Posso pular palavra a palavra, voltar palavra a palavra, ir para o começo do documento, para o final e coisas do tipo, sem ter que fazer scroll no mouse ou nada do tipo, tá? Aqui, além disso, a gente consegue salvar o arquivo, né? Usar os dois pontos, aí eu posso write and quit. E aí, se eu dar um ls, tá aqui o meu arquivo criado, tá? No caso a gente não vai usar essa parte de baixo aqui dos dois pontos, comandos pessoal, porque a gente vai fazer isso dentro do VS Code, que já tem seus próprios gerenciamentos de arquivo. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa é abrir a extensão, as extensões, procurar por Vim, baixar a extensão que tem mais downloads, né, que é essa de 3 milhões aqui. Então, a partir do momento que você instala, você já consegue usar o Vim dentro do VS Code. Ela tem duas configurações que são recomendadas, não são obrigatórias, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é abrir os settings. Então já está ali, né? Mas a gente pode trocar por settings JSON e adicionar essas linhas aqui, tá? Já vou até usar o próprio Vim aqui para vocês verem. Então, se eu for para cá, essas linhas aqui, tá? Então isso que tá grifado. Vocês verem que eu já selecionei isso sem usar o mouse, só usando a própria navegação do Vim. Para que serve isso? A gente tem os dois modos, né? Edição e navegação. O principal é o navegação, onde está justamente o potencial do Vim, que ajuda a gente a navegar. Só que por default, para a gente ir para a navegação, então a gente acabou de inserir um texto, quero voltar a navegar, aí você aperta o ESC. Então você vai ter que tirar a mão esquerda e ali para cima e apertar ESC. E a sua mão normalmente vai estar repousada sobre as teclas ali H, J, K, L para você navegar. Então o que a gente pode fazer é mudar esse atalho, adicionar além do ESC, utilizar uma outra tecla de atalho. Nesse caso, então, por exemplo, se a gente apertar JJ, ele sai do modo edição e vai para o modo navegação, em vez de eu apertar ESC, tá? Então, essa é a primeira configuração que a gente tem que fazer, ou que é recomendável fazer. A outra coisa é, se a gente abrir aqui o shortcuts do teclado e procurar em Tab,
o tab só vai funcionar se a gente não tiver no read only, ou seja, a gente não tiver no modo somente leitura. O problema é que quando a gente está aqui no Vim, ele está no modo somente leitura, então o tab não vai funcionar. O que acaba sendo bem ruim, eu acredito, para a gente identar código e coisas do tipo. Então, como a gente faz? A gente abre o keyboard shortcuts JSON, e eu acredito que vai estar vazio aí no, no editor de vocês, e aí a gente adiciona uma lista com esses dois objetos que vão habilitar o tab e o shift tab, que é para a gente fazer, né, o alt dent voltar para a esquerda, né, o tab vai jogando o texto para a direita e o shift tab para a esquerda. Então, mesmo se a gente não tiver no modo edição, então se a gente tiver no modo read only, ele também, o tab vai passar a funcionar para a gente, beleza? Então, duas configurações recomendadas para começar. E eu vou deixar para vocês o texto dessas duas configurações na descrição, beleza? Bom, eu acredito isso vocês já saibam, mas eu vou passar bem rápido alguns atalhos que eu uso no próprio VS Code, que não tem nada a ver com o Vim que a gente acabou de instalar. Mas para a gente poder navegar, né? Porque a gente já navega dentro do arquivo com o Vim, mas para a gente navegar fora. Então, algumas coisas que eu uso bastante é, se eu divido essa tela no meio, e eu quero ver alguma outra coisa aqui de documentação, algo do tipo, provavelmente eu não vou estar usando esse espaço aqui, nesse sidebar. Então, a gente com Command B, né, a gente habilita ou abre ou fecha essa aba, tá? No caso também a gente pode, uma coisa que a gente pode usar bastante também é abrir aqui o explorador de arquivos, então é com Ctrl Command Shift E e Command Shift F eu abro aqui, ou Ctrl Shift F no Windows, eu abro a parte de Search, que é as coisas que eu mais uso, né? Para você ter certeza, é só colocar o mouse aqui em cima e ele te dá o atalho, beleza? Então, uma coisa bem básica. Outra coisa que eu acabei de fazer é Command Shift P para abrir as preferências ou qualquer coisa do tipo aqui do VS Code. Então, Ctrl Shift P e Ctrl P para abrir arquivos. Então, dentro do meu projeto aqui, eu vou abrir o arquivo posts, por exemplo. Então, Ctrl P e eu vou abrir um arquivo user, beleza? Para eu abrir o meu terminal, Ctrl crase, então abro e fecho, né? Então aqui eu já posso começar a usar meu terminal, ou eu fecho. Se eu quiser deixar ele aberto, mas ir para a parte de cima, eu posso apertar Ctrl 1 para ir para a primeira aba, Ctrl 2 para a segunda. Acho que no Chrome também funciona assim para navegar entre abas. Então eu vou fechar essa, por exemplo, Command W aqui no Mac. Eu vou fechar essa que a gente também não vai usar e eu vou fechar outra vez a primeira que a gente não vai usar. Então, também vou fechar aqui o terminal, tá? Para a gente ficar só no modo edição. Então, esses são os comandos básicos aqui. Tem um para navegar para uma linha específica também, que é Ctrl P, 2 pontos, e a gente coloca a linha que a gente quer, 20, tá? Eu vou fazer isso, só que eu não uso. Eu uso agora com o Vim, a gente consegue fazer isso também sem ter que fazer o Ctrl P e ir direto para lá. Uma coisa que eu uso bastante aqui é a navegação com arroba. A gente pode ir nas declarações dentro desse arquivo. Então eu quero ir para delete post. Então ele já cai aqui. Então, caso vocês não saibam, arroba create post. Então a partir daqui daí eu começo a navegar com o Vim. Beleza? Então essa é a navegação básica do VS Code, que aí não tem nada relacionado com o Vim, que a gente vai começar agora. Então, para abrir arquivos e ir para o lugar que a gente quer, eu uso os próprios atalhos do VS Code, e a partir do momento que eu estou no arquivo, aí eu começo a usar os atalhos do Vim. Beleza, como que a gente começa com o Vim? Então, a navegação mais básica, que é para cima, para baixo, esquerda e direita, ela está distribuída em uma única linha do teclado. Então, da tecla H até a tecla L. Então, H, J, K, L. O H, que é onde vai estar o dedo indicador, vai para a esquerda. O dedinho, que é o último, vai para a direita. E os dois do meio, né? O dedo do meio vai para baixo e o anelar vai para cima. Então, isso para mim é o que mais é chato de acostumar. Porque normalmente a gente é acostumado com a configuração normal, né? De jogo, sei lá, WASD, né? Porque a tecla para cima fica em cima da tecla de baixo. O W em cima do S. Então, é um pouquinho mais intuitivo. Aqui é um pouquinho mais chato de acostumar, mas um pouquinho de prática a gente já navega, tá? Então a gente pode navegar aqui, esquerda, caractere a caractere e linha a linha, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também no Vim
é que cada vez que você coloca um número antes de um comando, ele vai repetir aquele comando por x vezes, tá? De acordo com o número que você colocou. Por exemplo, eu quero ir para a linha 10 linhas para baixo, que é para baixo é o J, né? Então eu vou digitar 10 J, então eu pulo 10 linhas para baixo. Quero ir 3 caracteres para a direita, aperto 3 e L, ou 8 para a esquerda, então eu aperto o 8 e o H, ele vai multiplica, né, aquele comando por 8 vezes, tá? Então isso a gente pode fazer para vários tipos de comandos aqui. Beleza. Normalmente eu não vou querer navegar caractere a caractere, certo? Isso não é muito. Isso é um pouco chato. Então o que eu posso fazer é navegar para a próxima palavra. Se eu apertar W, acredito que seja de Word, eu já vou pulando palavra a palavra, tá? E se eu quiser voltar, B. Então B eu volto para a palavra anterior. Se você notar, quando eu vou para frente, eu vou para o primeiro caractere da palavra. Se eu quiser ir para o último, para talvez inserir algum texto, eu aperto E, que está do lado do W, então eu vou para o último caractere das próximas palavras, tá? Então W ou E para navegar para o primeiro ou último caractere, para a próxima palavra, e B, vou voltando para a palavra anterior, inclusive das linhas, tá? Isso também, como eu já comentei, a gente pode multiplicar 10W, então eu pulo 10 palavras para frente, apesar que eu acredito que isso não é muito útil, a gente não vai ficar contando palavras aqui para ver quanto a gente vai pular, tá? Como a gente vai para o começo da linha? Tem duas maneiras, tá? O Shift, no caso, o acerto circunflexo, que é o do vovô aí, no meu caso é o Shift 6, eu acho que no teclado brasileiro vai estar em outro lugar. Ele vai para o começo da linha onde tem um caractere. Então, eu vou para o final da linha. E se eu apertar, então, o circunflexo, vou para o começo da linha. Agora, se eu apertar 0, eu vou para o começo da linha, primeira coluna, mesmo que não tenha nenhum caractere, certo? Então, aqui em Python, como é indentado, se eu quiser ir para o primeiro caractere da linha, circunflexo. Se eu quiser para o início, independente se tem caractere ou não, 0. Vou para o começo da linha. Se eu quiser para o final, é o cifrão, tá? No meu caso, que é o Shift 4, o cifrão, ele vai para o final da linha. A ideia está no modo navegação, tá? Você vê que o cursor está cheio, né? Então, eu aqui ainda estou no modo navegação. Então, 0 para o começo da linha, cifrão para o final da linha, ou circunflexo para o primeiro caractere da linha. Uma coisa legal que dá para fazer também é, dentro, na linha que você está, ir para um caractere específico. Então, por exemplo, eu quero ir para o D, do depends, que é um D maiúsculo, tá? Então, eu aperto F de find e eu vou colocar Shift D, que é o D maiúsculo. Então, eu pulo para lá, tá? Se eu fizer de novo F, Shift D, eu pulo para o próximo. Se eu fizer, por exemplo, 2F, Shift D, então eu pulo para o segundo depends, que eu vi que tem 2 na linha, então eu quero que faça 2 vezes esse comando. Então eu apertei 2F, Shift D, ele pulou para o segundo caractere que tem o D maiúsculo, tá? A segunda palavra que tem o caractere D maiúsculo. Então isso aí acaba a gente já consegue ver que a gente começa a ganhar um pouquinho mais de fluência aqui na navegação com esses comandos. Uma coisa que eu uso bastante é, por exemplo, eu quero continuar editando essa linha, tá? Então, vamos ver, faz mais sentido se eu vier para a linha de baixo. Então, supondo que eu estou aqui no começo da linha e eu quero, além de retornar posts, eu quero retornar algum outro valor, ou seja, eu quero continuar digitando nessa linha. Então, eu quero para o final da linha, mas se eu fizer a Shift 4, eu não estou no modo edição ainda, tá? Estou no modo navegação. Eu quero ir para o final da linha e já começar a editar. Então, é o Shift A. Shift A eu uso bastante, que é o A maiúsculo no caso, né? Eu estou falando Shift A porque eu estou com o caps desativado. Mas o A maiúsculo, eu vou para o final da linha e olha como o cursor mudou. Eu já posso retornar aqui também outra coisa, ou enfim, continuar digitando, tá? A partir daqui. Então, se eu apertar JJ, tanto ESC, tá? Quanto JJ, ele vai ir para o modo navegação de novo. Então, eu estou aqui no True, vou apertar Shift A para continuar digitando. JJ, ele volta para a edição. Viu como no primeiro J ele digita, mas no segundo ele já ignora e volta para o modo navegação, tá? Então, é onde eu estou com a mão aqui normalmente, meu dedo do meio em cima do J, então rapidamente eu já consigo voltar para o modo navegação, tá? Bom, outra coisa que dá para fazer aqui é desfazer coisas, tá? Então, se eu apertar U, é o undo. Então, ó, eu tinha escrito true,
eu apertei U no modo navegação, eu já desfiz. Se eu quiser refazer, Ctrl R, que é redo. Então R maiúsculo, Ctrl R, não precisa ser maiúsculo, Ctrl R ele já faz o redo. Então U undo, Ctrl R redo. E lembrando que eu posso multiplicar também esses valores. Se eu fizer mais edições, se eu colocar duas vezes, apertar o 2 e depois U, ele vai desfazer duas vezes os últimos dois comandos que eu fiz. Né? Então eu vou apertar só uma vez para desfazer o que eu fiz, tá bom? Navegar dentro do arquivo. Vamos aí dizer que eu vou criar um método novo, mas que eu preciso importar a biblioteca requests, tá? Então eu posso apertar GG minúsculo, vou para o começo do arquivo. Já falo desse atalho aqui, então importo requests, por exemplo, e aí eu quero ir para o final do arquivo, volto para o modo navegação. Então a partir do momento que eu terminei de digitar, eu volto para o modo navegação, G maiúsculo, vou lá para o final do arquivo e aí eu posso implementar meu método. Peço apertar I para inserir e aí posso criar meu método aqui, tá bom? JJ U undo mais U undo, olha que já sumiu o import request lá de cima, tá? Então G maiúsculo para o final do arquivo, GG para o começo do arquivo. Uma coisa que eu uso bastante é ir para uma linha específica, tá? Então eu quero ir para a linha 22. Lembra que tinha o Ctrl P, o Command P aqui no VS Code, mas eu pelo Vim eu posso digitar a linha e G maiúsculo. Vou para a linha diretamente do que eu digitei. Se eu apertar só o G maiúsculo, eu vou para o final, mas se eu colocar uma linha antes, 88, e G maiúsculo, eu vou para o começo daquela linha, tá bom? Então isso aqui eu uso bastante assim. Outro tipo de navegação é por bloco de código. Então se eu apertar square brackets, eu consigo navegar bloco a bloco de código. Então o da esquerda vai para cima e o bloco a chave da direita vai para baixo. Então pode ver que eu estou pulando entre o if aqui, né? Então isso aqui é bom para navegar blocos de código dentro do seu método. Então você está dentro do seu método, quero ver pular bloco a bloco até chegar no lugar que eu quero. Tá, achei que é nessa linha aqui que eu quero. Então eu posso ir para a linha de baixo e continuar editando aqui alguma coisa, tá bom? Então depois de pular uma linha, uma coisa que a gente pode fazer também, navegar entre as declarações de abrir e fecha parênteses ou chaves, né? Se eu quero, aqui o VS Code já mostra pra gente, né, que essa é a chave que fecha, o parênteses que fecha esse que está aberto. Então a gente pode navegar com o porcento, que no meu caso é o Shift 5 que faz a porcentagem. Então eu navego aqui faço um toggle, né, entre as duas declarações. Então eu posso usar isso aqui também aqui nas chaves, por exemplo, tá? Então ele vai pulando para o próximo e navega. Então, por exemplo, eu posso usar isso aqui nas chaves também, tá? Então estou usando porcentagem, ele fica aqui navegando entre os dois, abre e fecha chaves aqui nesse caso, beleza? Outra coisa que eu posso fazer também é ir para a definição. Então, se eu estou em cima de uma variável e apertar GD, eu acho que tem um atalho no VS Code que é F12, mas aqui se eu apertar G, Go to Definition, GD, ele já vai para a definição da variável, tá? Acaba sendo útil também. Beleza, vamos para a parte de seleção. Vamos lá, eu vou navegar aqui para cima e vou, por exemplo, eu quero mover essa seção de código aqui, essa rota, esse router, lá para baixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar. Se eu quero selecionar uma única palavra da linha, eu posso apertar V. Tá? Então, a partir desse momento, eu estou no modo seleção. Então, se eu começar a navegar para a direita, para cima, para baixo, ele está selecionando de acordo com eu for navegando aqui. Normalmente, se eu quiser selecionar uma única palavra, a gente faria com V minúsculo. Mas no caso, eu quero navegar, selecionar a linha inteira, tá? Então, como a gente pode fazer? V maiúsculo. Então, V maiúsculo já seleciona a linha inteira. E aí eu posso ir navegando para baixo até terminar o bloco, ou já usar aquele atalho para selecionar o bloco inteiro. Então, selecionei o bloco inteiro. Posso fazer duas coisas aqui. Se eu quiser copiar esse código, eu aperto Y. Então, Y copia, vou para o final do arquivo, P paste, já colei aqui, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é recortar. Então, vou fazer a mesma coisa. V maiúsculo, navego até o final do bloco, e aí, no caso, eu aperto D, que é de delete. Então, eu vou deletar, mas na verdade, sempre que você usa o delete, você está recortando. Então, ele está aqui no meu clipboard. Se eu for para outro lugar, por exemplo, aqui para cima, eu posso dar um P, ele colou o que eu deletei ali embaixo. Então, ele o delete, além de deletar, ele
ele faz um recorte, né, daquele snippet de texto. Se eu quiser deletar a linha inteira, dd duas vezes, então duas vezes d, eu deleto essa linha, tá bom? Então eu vou desfazer desfazer de novo e vou deletar essa linha, tá? Então aí a gente já vê que começa a ganhar um pouco mais de fluência, acaba ficando bem prático de navegar. Vamos ver os modos de inserção de texto. A gente aprendeu alguns, né? Shift A eu insiro no final da linha, I eu insiro justamente no lugar que eu estou agora, e eu uso também bastante O e Shift O, tá? Então eu vou, por exemplo, eu quero adicionar alguma coisa aqui depois dessa linha, eu aperto O, eu já entro no modo de insert na linha de baixo, tá? Então aqui eu posso digitar o que eu quiser, terminei de digitar, JJ, que no caso eu vou deletar. E se eu quiser na linha de cima, é Shift. Então, Shift, ou O maiúsculo no caso, né? O maiúsculo na linha de cima. Então, o O maiúsculo eu edito na linha de cima e o O minúsculo, deixa eu entrar aqui no modo navegação de novo, O minúsculo na linha de baixo. Então, esse aqui é bem, eu uso bastante também, tá? Vou desfazer, então eu quero já inserir antes desse commit, quero fazer alguma outra operação. Aperto O, faço a operação. No caso, se eu quiser antes do post query, O maiúsculo, começa aqui na linha de cima já indentado, beleza? Então, se eu quiser copiar uma linha, eu aperto YY, tá? Se eu tiver com a seleção, eu aperto só uma vez, eu copio aquele bloco de código que a gente está selecionado. Mas se eu não tenho nada selecionado, quero selecionar a linha, eu aperto YY. E aí, para eu colar, é P, como a gente já viu. Se eu apertar P, ele cola embaixo, tá? E se eu apertar P maiúsculo, ele cola em cima. Do mesmo jeito do O e O maiúsculo. Então, o Shift O, que é o O maiúsculo, ele entra no modo edição em cima e o O minúsculo embaixo. Do mesmo jeito acontece para o P. Se a gente quiser colar embaixo da linha que a gente está, é P. E se a gente colar na linha de cima, P maiúsculo, tá bom? Então, Y para copiar e P para colar. Então, a gente viu que quando eu deleto a linha também, ele também fica no clipboard, não só o bloco de texto, tá? E aí tem algumas operações mais caractere a caractere. Então, o que eu posso fazer? Isso aqui eu acabo não usando tanto. Na verdade, o X eu uso bastante. Às vezes eu preciso só deletar alguma coisa da palavra. Então, se eu quiser só deletar esse underline aqui, eu aperto X, tá? Então, o X, ele deleta só um caractere. Bom, o X deleta o caractere e o R, ele faz um replace. Então, se eu quiser mudar para ponto, eu posso fazer de vários jeitos, né? Eu posso fazer um insert, eu posso deletar e aí colocar o ponto. Ou, se eu vou voltar aqui para o modo edição, eu posso apertar R de replace e ponto. Então, ele já faz um insert aqui no meu caractere, tá? Então, acaba sendo mais rápido. Outra coisa que dá para fazer também é o modo inserção. Então, é como se eu tivesse o insert, né, ligado. Ele não vai navegando, não vai jogando o texto para frente. Ele vai substituindo o texto de acordo com o que eu escrevo. Por exemplo, se eu começar a inserir alguma coisa aqui, o texto vai sendo colocado para frente, certo? Mas se eu colocar R maiúsculo, eu estou no modo insert. Então, ele vai substituindo o texto que estava antes, beleza? Bom, outra coisa que a gente pode fazer também é comentar código, tá? Então, se eu tiver algo selecionado, que eu selecionei a linha com V e fizer GC, ele vai comentar para mim, tá? Então, se eu quiser comentar esse bloco aqui, aperto V maiúsculo, comento o bloco, seleciono o bloco, né, com a navegação, GC, comento esse bloco aqui, tá? E U para undo, como a gente já viu. Outra coisa que talvez possa ser útil, em algum caso, é o mudar o case da palavra. Então, till, ele muda e vai para o próximo caractere, tá? Então, aqui eu posso mudar tudo para maiúsculo. A gente pode também repetir o comando, tá? Então, eu vou desfazer com um ponto. Por exemplo, coloquei o till para mudar para maiúsculo. Eu vou apertar ponto. Cada vez que eu aperto ponto, eu repito o comando anterior, tá bom? Beleza. Outra coisa que talvez seja legal de usar também é fazer o merge com a linha posterior. Se eu colocar J maiúsculo, você está vendo como esse Erase Exception, ele recebe dois parâmetros e cada um desses parâmetros está numa linha diferente. Se eu quiser voltar tudo isso para a mesma linha, J maiúsculo. Então, ele já acha ali e já devolve para a gente na linha anterior. Vai pegando e concatenando na linha anterior. Obviamente, eu posso continuar fazendo isso, mas aqui no caso já ia falhar o código, né? Mas até aqui, se eu quiser voltar tudo para a mesma linha, eu consigo fazer o merge
o merge da linha posterior com J maiúsculo. Bom, chegando no final aqui já do vídeo, então o que eu uso normalmente é deletar a palavra. Por exemplo, eu posso colocar DW, eu deleto a palavra, tá? Aqui X eu quero deletar o ponto. Então, deletei bem rápido essa parte aqui. Então, D de delete e W que eu quero deletar a palavra. Delete word, X para deletar esse caractere. Eu poderia fazer DW também, mas como é um único caractere, X já é um pouco mais rápido. Outra coisa que eu posso fazer é selecionar a palavra com V. Então, V e W. Eu seleciono a palavra e aí eu posso deletar ela com D ou fazer o que eu quiser. Ou copiar, por exemplo, V e W. Vou dar um Y. E aí eu vou para o final do documento e dar um P. Então, eu copiei aquela seleção que eu tinha, tá? O que eu posso fazer é para substituir uma palavra, para editar essa palavra, deletar e já editar C e W. Então, eu deleto e já estou no modo edição. E aí eu posso escrever o que eu quiser, tá bom? Acaba sendo bem útil. Uma coisa que é legal também é eu posso deletar até alguma região específica, algum caractere específico. Por exemplo, eu coloco deletar, delete till, que é deletar até, então dt, eu quero deletar até o ponto dessa linha. Então eu aperto o ponto, eu deletei tudo até antes do ponto, tá? Então eu quero deletar até o http. Então tá aí. Então isso pode ser útil também se você quiser deletar uma parte da linha, tá bom? A gente pode usar o mesmo critério, além de deletar, porque aqui se você ver, eu colocar dt e ponto, eu ainda estou no modo navegação, tá? Se eu quiser, a partir daí, começar a editar, em vez de ser dt, eu coloco um ct, que é change until, ponto, e aqui eu começo a digitar. Uma coisa que eu posso fazer também é mudar, por exemplo, a declaração que está dentro aqui do parênteses, ou de chave, colchete, tudo que eu quiser, tá? Tudo que está dentro, a gente navega aqui para o lugar que a gente quer e escreve CI. Então eu quero modificar o que está dentro do, e eu falo o caractere que eu quero, parênteses. Então ele deleta para mim e eu já entro no modo edição. Então repetindo CI, para falar que eu quero mudar o que está dentro, inner, e eu falo dentro do que, né? Então eu quero mudar o que está dentro do parênteses. Então CI, parênteses, eu já consigo editar tudo que está aqui dentro. Então o que eu faço aqui, principalmente meus momentos livres, que eu não estou trabalhando, onde eu posso, não preciso me preocupar em fazer as coisas super rápido, eu me forço a usar o Vim. Então na hora de navegar, em vez de usar o mouse para fazer um scroll, então eu vou para o começo do arquivo, vou para o final, vou para uma linha específica, e aí eu combino também com os atalhos aqui do próprio VS Code para navegar, e aí eu vou editando o nome do método e tal. Então assim, ainda não sou super rápido, mas acho que a questão não é nem essa nesse começo, é só para ter um pouco mais de praticidade e não cansar tanto. E eu acho que no começo cansa a cabeça mais do que a mão, mas uma vez que a gente acostuma, é bem gostoso de usar, fazer tudo isso, de copiar, colar, navegar e para onde quiser sem ter que ficar usando o mouse aqui dentro do VS Code. Uma coisa para mostrar para vocês também, por exemplo, eu estou aqui no HTTP e aí eu quero editar isso, tá? E aí, para você navegar aqui nessa lista, é Ctrl N de Next, tá? Ou Ctrl P, isso que não é do VS Code, não é do Vim, mas só para algo mais, para não ter que usar o mouse para fazer scroll. Então, Ctrl P vai para o Previous, vai para o anterior, Ctrl N para o Next, para o posterior. Então, a gente consegue selecionar. Outra coisa que acontecia comigo é na hora de digitar, por exemplo, vamos lá, vou fazer aqui, copiar o mesmo código que está aqui em cima. Então, vou fazer um db commit, tá? Abro, fecho parênteses e aí eu digito alguma coisa. E aí eu quero continuar digitando, eu quero ir para a direita, fora do parênteses e continuar digitando. Então, normalmente, no modo normal, eu apertaria para a direita. Se eu tivesse no Vim, o que eu estava fazendo antes era apertar JJ, Shift A para continuar digitando aqui. Mas a gente não precisa. O que dá para fazer então vou entrar no modo commit, que esse aqui não é do Vim também, é do próprio VS Code, mas eu não sabia. Então, a partir do momento que eu digitei alguma coisa e quero continuar digitando, eu coloco o próximo caractere. Então, eu vou fechar parênteses. Ele já está fechado, mas eu vou fechar parênteses. Aí eu já consigo continuar digitando aqui sem
problemas. Então é só repetir o caractere da onde você quer fechar, quer pular, e aí o próprio VS Code já entende que você não quer digitar outro parênteses, você quer simplesmente ir para a direita e fechar o, o argumento aqui que você estava colocando dentro do método. Beleza? Bom, bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de aprender um pouco mais sobre o Vim e deem uma chance para ver se vocês se acostumam a usar e também pegam gosto de não usar mais o mouse tão frequentemente. Beleza? Um abraço e até a próxima.